Ponta da Língua, Política Sem Medo, com Vana Jacob. Boa tarde, pessoal. Que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós. Que o Espírito entre em nossas casas e leve a paz às nossas famílias. Amém? Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto legal pra caramba, uma carta que o general Torres de Mello mandou para Miriam Leitão, quer dizer, respondeu a Miriam Leitão. Eu li toda a carta, vou fazer um compilado de fotos dele com fotos dela e vou ler a carta em cima. Mas antes eu gostaria de frisar o seguinte: nós tivemos um número de abstenção nesse segundo turno que ultrapassou 30% do eleitorado, mais do que em 2014. E esse povo não percebe ou não percebeu que todos os que votaram, que foram em torno de 58 milhões e alguma coisa, e os que ficaram sem votar, que foi em torno de 42 milhões e alguma coisa, também não sei o número exato, mas é por aí, eles não conseguem digerir o fato de que o povo disse: não queremos vocês não fazem nossa cabeça, acabou, é um novo tempo, é um novo rumo, é um novo dia que nós queremos. Então, esses 58 milhões que votaram e esses 42 milhões que deixaram de votar, disseram não, basta. Então, Miriam Leitão, eu amei a carta do general, ele é da reserva, é uma pessoa que serviu a pátria. E você, como jornalista, deveria conhecer bem a história. E vocês, atores e atrizes de quinta categoria, porque o nosso país tem, sim, alguns gatos pingados, você pode contar no dedos alguns artistas que são de primeira linha. O resto, se prestasse, não seria resto. Eles fazem uso da Lei Rouanet. Então, o Abreu lá, o Zé de Abreu, nossa, eu tenho um asco por aquele cara. Ele não respeita mulheres, ele não respeita ninguém. E é um mentiroso. Disse que não usa a Lei Rouanet e vai ter que devolver para a justiça, sim, porque deve. Seu José, os tempos vão mudar. Não mexam com os nossos militares. Não mexam. Miriam Leitão, engula essa. Pega um copo d'água lá. Eu tô apaixonada pelo general Torres, sabe? Tô apaixonada por ele. Parabéns, general. Vamos lá, gente. Resposta do general Torres de Mello à carta da jornalista Miriam Leitão, Miriam Leitão. À senhora jornalista Miriam Leitão. Li seu artigo. Enquanto isso, com todo o cuidado possível, senti
em suas linhas que a senhora procura mostrar que os militares brasileiros de hoje são bem diferentes dos militares brasileiros de ontem. Penso que esse é o ponto central de sua tese. Para criar credibilidade nas suas afirmativas, a senhora escreveu, abre aspas, houve um tempo em que a interpretação dos militares brasileiros sobre lei e ordem era rasgar as leis e ferir a ordem. Hoje em dia, eles demonstram com convicção terem aprendido o que não podem fazer. Fecha aspas. Permita-me discordar dessa afirmativa de vez, que vejo nela uma injustiça, pois fiz parte dos militares de ontem e nunca vi os meus camaradas militares rasgarem leis e ferir a ordem. Nem ontem, nem hoje. Vou demonstrar minha tese. No Império, as leis e a ordem foram rasgadas no Pará, Ceará, Minas, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul pelas paixões políticas da época. Foram estabelecidas pelo grande pacificador do Império Militar de ontem, o Duque de Caxias, que com sua ação manteve a unidade nacional. Não rasgamos as leis nem ferimos a ordem. Pelo contrário, vem a queda do Império e a República. Pelo que sei, e a história registra, foram políticos que acabaram envolvendo os velhos marechais Deodoro e Floriano nas lides políticas. A política dos governadores criando as oligarquias regionais. Não foi obra dos militares de ontem. Quando as leis e a ordem foram rasgadas e feridas pelos donos do poder, razão maior das revoltas dos tenentes da década de 20, que sonhavam com um Brasil mais democrático e justo. Os militares de ontem ficaram ao lado da lei e da ordem. Lembro a nobre jornalista que foram os civis políticos que fizeram a Revolução de 30, apoiados, contudo, pelos tenentes revolucionários, menos Prestes, que abraçou o comunismo russo. Veio a época getuliana, que aos poucos foi afastando os tenentes das decisões políticas. A Revolução Paulista não foi feita pelos militares de ontem, e sim pelos políticos paulistas que não aceitavam a ditadura de Vargas. Não foram os militares de ontem que fizeram a Revolução de 35, senão alguns levados por civis a se converterem para a ideologia vermelha, mas logo combatidos e derrotados pelos verdadeiros militares de ontem. Nem fizeram a revolta de 38, nem deram o golpe de 37, pelo que a senhora, dentro de seu espírito de justiça, há de concordar comigo que foram as velhas raposas Getúlio, Chico Campo, Oswaldo Aranha e os chefetes que estavam nos governos dos estados que aceitaram o golpe de 37. Não coloque a culpa nos militares de ontem. Veio a Segunda Guerra Mundial. O nazismo e o fascismo tentam dominar o mundo. Assistimos ao primeiro choque da hipocrisia da esquerda. A senhora deve ter lido, pois naquela época não seria nascida, sobre o acordo da Alemanha e a Rússia para dividirem a pobre Polônia e os sindicatos comunistas do mundo ocidental, fazendo greves contra seus próprios países, a favor da Alemanha, por imposição da Rússia,
e a mudança de posição quando a Santa Rússia foi invadida por Hitler. O Brasil ficou em cima do muro até que nossos navios, 35, foram afundados. Era guerra, a Força Expedicionária Brasileira e seu término. Getúlio, o ditador, caiu e vieram as eleições. As Forças Armadas foram chamadas a intervir para evitar o pior. Foram os políticos que pressionaram os militares de ontem, para manter a ordem. Não rasgamos as leis, nem ferimos a ordem. Chamou-se o presidente do Supremo Tribunal Federal como presidente governar a transição. Não se impôs militar algum. O mundo dividiu-se em dois. O lado democrático, chamado comunista de imperialista, e o lado comunista com as suas ditaduras cruéis e seus célebres julgamentos democráticos. Prefiro o primeiro, e tenho certeza que a senhora também. No lado ocidental não se tinha os gulags. O período Dutra, escolhido pelos civis e eleito pelo voto direto do povo, teve seus erros, nunca contra a lei e a ordem, e virtudes, como toda obra humana. A colocação do Partido Comunista na ilegalidade foi uma obra do Congresso Nacional por inabilidade do próprio Carlos Prestes, que declarou ficar ao lado da Rússia e não do Brasil em caso de guerra entre os dois países. Dutra vivia com um livrinho, a Constituição, na mão, pois os políticos, nas suas ambições, queriam intervenções em alguns estados, inclusive em São Paulo. A senhora deve ter lido isso, pois há vasta literatura sobre a história daqueles idos. Novo período de Getúlio Vargas. Ele já não tinha mais o vigor dos anos 30. Quem leu Chateau, Samuel, Werner, e a senhora leu? Sente que os falsos amigos de Getúlio o levaram à desgraça. Os militares de ontem não se envolveram no caso, senão para investigar os crimes que vinham sendo cometidos sem apuração pela polícia. Nem rasgaram leis, nem feriram a ordem. Eram os políticos que se gladiavam e procuravam nos colocar como fiéis da balança. O seu suicídio foi uma tragédia nacional, mas não foram os militares de ontem os responsáveis pela grande desgraça. A senhora permita-me ir resumindo para não ficar longo. Veio Juscelino e as Forças Armadas garantiram a posse, mesmo com pequenas divergências. Eram os políticos que queriam rasgar as leis e ferir a ordem, e não os militares de ontem. Nessa época, há o segundo grande choque da esquerda. No 20º Congresso do Partido Comunista na Rússia, em 56, Khrushchev coloca a nu a desgraça do stalinismo na Rússia. Os intelectuais esquerdistas ficam sem rumo. Juscelino chega ao fim e seu candidato perde para o senhor Jânio Quadro, Esperança da Vassoura, desastre total. Não foram os militares de ontem que rasgaram a lei e feriram a ordem. Quem declarou vago o cargo de presidente foi o Congresso Nacional. A nação ficou ao Deus dará, ameaça de guerra civil e os políticos tocando fogo no país e as Forças Armadas divididas pelas paixões políticas, disseminada pelas vivandeiras dos quartéis, como muito bem acunhou Castelo. Parlamentarismo. Volta ao presidencialismo, aumento das paixões políticas,
prestes indo a Moscou, afirmando que já estavam no poder, que quer dizer que já estavam no governo, faltando-lhes apenas o poder. Os militares calados e o chefe de Estado-Maior do Exército, Castelo, recomendando que a cadeia de comando deveria ser mantida de qualquer maneira. A indisciplina chegando incentivada dentro dos quartéis, não pelos militares de ontem, e sim pelos políticos de esquerda e as vivandeiras tentando colocar o exército na luta política. Revoltas de policiais militares, revoltas de sargentos em Brasília, indisciplinas na Marinha, comício central e do Automóvel Clube representavam a desordem e o caos contra a lei e a ordem. Lacerda, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto e outros governadores e políticos, todos civis, incentivavam o povo à revolta. As marchas com Deus pela família e pela liberdade, promovidas por mulheres, representavam a angústia do país. Todo esse clima não foi produzido pelos militares de ontem. Eles, contudo, sempre à escuta dos apelos do povo, pois eles, os militares, são o povo em armas para garantir as leis e a ordem. Minas desce, liderança primeira de civil, era Magalhães Pinto. Era contra a revolução que se impunha para evitar que o Brasil só sobrasse ao comunismo. O governador Miguel Arraes declarava em Recife, nas vésperas de 31 de março, haverá golpe. Não sabemos se deles ou nosso. Não vamos ser hipócritas. A senhora, inteligente como é, deve ter lido muitos livros que reportam a luta política daquela época. Exemplos: A Revolução Impossível de Louis Mir, Combates nas Trevas de Jacob Corender, Camaradas de William Vac, etc. Sabe que a esquerda desejava implantar uma ditadura de esquerda. Quem afirma é Jacob Corender. Diz ele no seu livro: a luta armada começou a ser tentada pela esquerda em 65 e desfechada em definitiva a partir de 68. Não há em nenhuma parte do mundo luta armada em que se não vão plantar rosas. E é por essa razão que Corender afirma: se quiser compreendê-la na perspectiva da sua história, a esquerda deve assumir a violência que praticou. Violência gera violência. Castelo Branco, Castelo Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, com seus erros e virtudes, desenvolveram o país. Não vamos perder tempo com isso. A senhora é uma economista e sabe bem disso. Veio a anistia, João Figueiredo dando murro na mesa e reclamando que era para todos, e Ulisses não desejando que Brizola, Arraes e outros pudessem tomar parte no novo processo eleitoral para não lhe disputarem as chances de poder. João bateu o pé e todos tiveram direito, pois lugar de brasileiro é no Brasil. Como dizia, não esquecer o terceiro choque sofrido pela esquerda, queda do Muro de Berlim, que até hoje a nossa esquerda não sabe desse fato histórico. Direta já, Sarney e Collor, com seu desastre, Itamar, FHC, Lula, e chegamos aos dias atuais. Os militares de hoje, silentes, que não são responsáveis pelas desgraças que vivemos agora, mas sempre aguardando a voz do povo. Não houve no passado, nem há nos dias de hoje, nenhum militar metido em roubo, compra de voto, CPI, dólar em cueca, mensalões ou mensalinhos.
Não há nenhum Delúbio, Zé Dirceu, José Genuíno e que tais. O que já se ouve, o que se escuta é o povo dizendo: só os militares poderão salvar a nação. Pois aquela época da ditadura era que se era feliz e não se sabia. Mas os militares de hoje, como os de ontem, não querem ditadura, pois são formados democratas e irão garantir a lei e a ordem sempre que preciso. Os militares não irão às ruas sem o povo a seu lado. Os militares de hoje são os mesmos que